À primeira vista, as unidades do SESC São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Programas tão variados buscam o bem-estar das famílias dos trabalhadores do comércio de bens e serviços e do turismo. Com mais de 7 décadas de existência, o SESC São Paulo trabalha os conceitos de cultura e educação de forma ampla, criando programas originais e inovadores. Os espaços físicos e virtuais estão em constante expansão. E o atendimento se abre para toda a sociedade, transformando as unidades em espaços livres, democráticos e inclusivos. Olá, sejam todos bem-vindos a este ciclo de debates 120 anos de Érico Veríssimo. Temos hoje aqui, com muita alegria, a presença do escritor Jefferson Tenório. Para quem não o conhece, embora acho que sejam poucos, Jefferson nasceu no Rio de Janeiro, é doutor em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, onde ele leciona. É autor de alguns romances como O Beijo na Parede, de 2011, Estela Sem Deus, 2018, e ganhou o Prêmio Jabuti de 2021 com Avesso da Pele, em que narra a história de um jovem negro a partir da morte do pai, também negro, professor e vítima de violência policial. Em 2025, lançou um novo romance, De Onde Eles Vêm. Jefferson tem sido presença constante em debates sobre literatura e questões sociais, sendo hoje uma das vozes mais relevantes da literatura contemporânea brasileira. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar do Érico Veríssimo, né? Érico, primeiro, talvez seja interessante, né, você iniciar a nossa conversa sobre o que, na sua opinião, faz de Incidente Antares, né, uma obra tão importante entre os romances de Érico Veríssimo. Bom, o Incidente Antares, acho que, para além, né, do livro, eu acho que ele se tornou conhecido com a série, né, que foi produzida pela Globo ali nos anos 90. Então ela ganha uma popularidade, assim, de conhecer um outro Érico Veríssimo. A gente tem atuações como a da Fernanda Montenegro, por exemplo, né? E que traz aí um Érico menos rural, menos gaúcho, né? Mais cosmopolita, que era um pouco também o perfil do Érico, né? Então, por mais que ele tenha feito um livro como O Tempo e o Vento, o Érico era um escritor urbano, né? Um escritor cosmopolita, um escritor que circulava pelo mundo o ponto de vista dele também parte desse lugar, né? De poder olhar para suas origens, para suas raízes, mais desse lugar intelectual e muito menos estereotipado, assim, né, no sentido de um autor regional ou gaúcho. E o Incidente Antares é justamente esse livro que vai, digamos, coroar, né, toda a trajetória do Érico. É o último livro que ele vai publicar ali em 71, e é um livro que mostra a maturidade, né, de um escritor que consegue fazer uma análise muito profunda sobre a história do Brasil, né? Ele começa com a história do Brasil, depois se aprofunda ali
na história do próprio Rio Grande do Sul, para depois, né, numa segunda parte do livro, propor aí uma grande alegoria do momento político que o Brasil estava vivendo depois do golpe de 64, né? Então, me parece assim que é um livro bastante maduro, onde ele consegue trazer esse riso, esse sarcasmo e, ao mesmo tempo, também fazer uma análise bastante profunda sobre a história do Brasil e de como nós chegamos até aqui, né? Então, acho que é um livro que se atualiza no tempo. É um clássico, né? E o clássico, como diria Ítalo Calvino, ele se torna contemporâneo automaticamente, mesmo tendo sido escrito há alguns séculos ou anos atrás. Sim. E é interessante que o incidente em Antares, ele é lançado em 1971, em plena ditadura, né, militar. E a gente tem, então, o realismo fantástico em que 7 defuntos, né, ocupam o coreto da praça principal, né, para reivindicar serem enterrados, né, o direito de serem enterrados. E ali eles desmascaram, né, por assim dizer, a sociedade, né? É, é interessante que esse processo de desmascaramento parece que é um processo contínuo, né? Os vivos parecem sempre que são os mesmos. É assim mesmo? Então, a estratégia que o Érico utiliza é muito boa e ele vem, na verdade, é, de um movimento que começa ali na década de 60, né? A gente sabe que na década de 60 começa uma série de movimentos políticos autoritários, né? Ditaduras começam a ser instaladas em vários países da América Latina. Por outro lado, a gente também tem a descolonização também de colônias de Portugal, principalmente. Então, é um movimento de muita ebulição política. E aí ele entende que para falar de uma realidade tão dura, né, e tão difícil, só usando a alegoria, a imaginação, esse realismo mágico, que a gente tem como grande representante o próprio Gabriel Garcia Marques, né? A gente até pode dizer que Incidente de Antares é uma espécie de Macondo, do Rio Grande do Sul, né? O Macondo de um escritor gaúcho, porque a gente tem ali justamente esse imaginar, essa invenção, né? De um espaço, né? Antares não existe, né? Ela é localizada ali na região de São Borja. Para quem conhece a região sabe que é aquele local, mas é uma cidade imaginada em que, para falar de tanta iniquidade, de tanta corrupção, só os mortos, né, teriam essa autoridade, né, para conseguir fazer, digamos, retirar essa máscara, né, desses personagens. E por que os mortos, né? Porque os mortos não têm mais nada a perder, né? O que o de mais valioso que eles tinham era a própria vida. Então, eles já não têm mais o medo da punição, não têm mais o medo do juízo final, né? Não têm mais o medo dos vivos, não têm medo mais de perder a reputação, né? Então, eles têm essa autoridade, né, de dizer tudo sem qualquer medo. Isso não é novo, né? A gente tem lá atrás, por exemplo, com o Guy de Maupassant, um conto chamado A Morta, né? Em que os mortos se levantam e começam a escrever nas lápides, né? Todas as verdades, contrariando, né, aquilo que se fala daqueles que se foram. Depois a gente tem o próprio Machado de Assis, né? Com Memória Póstumas de Brás Cubas, né? Que a gente tem um defunto autor, né? Ou um autor defunto, né? Como o próprio Machado começa o livro. E esse tom de sinceridade só é dado justamente aos mortos, né? Então, por isso que eles teriam essa autoridade de fazer isso. E mesmo retirando a máscara, né, desses vivos, a gente percebe que nada muda, né? E Uhum. o Érico já vinha, nesse livro, acho que ele já indica um fenômeno que a gente tem acompanhado de maneira mais incisiva, que é o que eu tenho chamado de uma epidemia do cinismo, né? Ou seja, por mais que você tenha provas, né, por mais que você tenha fatos, né, indicando algum crime, indicando algum atentado contra a democracia, ainda assim há um grande cinismo, né, que desmente ou tenta desmentir, distorcendo fatos, distorcendo pontos de vistas.
Então, é um pouco o recado, né, digamos assim, que Incidente de Antares, né, nos coloca, né? Ou seja, nem os mortos, né, conseguem tirar essa máscara, né, dos vivos. E é curioso, né? Porque é, é, você disse numa palestra na Academia Brasileira de Letras que Érico faz em Incidente em Antares algo inédito na literatura brasileira, que é essa passagem, né, do fantástico, do realismo fantástico, para a naturalização, né, do fantástico, né? Quer dizer, as pessoas já começam ali a não se assustar tanto com os mortos, começam a conversar e negociar com os mortos, quer dizer, naturalizam, né? E depois é, a elite consegue criar um plano para, inclusive, jogar aquilo para o esquecimento, né? O que aconteceu, né? O fantástico, né? E é curioso porque nos parece que hoje a gente vive isso diariamente, né? Na medida em que mergulhamos cada vez mais numa sociedade em que os valores, vamos dizer, civilizatórios, parecem cada vez mais voláteis, né? Nas redes sociais, naturalizando a cada dia um absurdo novo. Não, não te parece uma relação plausível? É bastante plausível quando a gente coloca justamente essa ideia de que o horror é naturalizado, né? A podridão ela é naturalizada. E, e a gente pensando numa literatura fantástica, né? E aí a gente tem aí talvez não sei se vale a pena aqui fazer essas diferenças, né, de realismo mágico, literatura fantástica, mas a literatura fantástica ela tem justamente uma regra básica que é tudo aquilo que foge às regras da física, né? Então, se você vê uma pessoa voando, né? Se você vê, sei lá, duas luas no céu, e isso é normalizado, né? Isso não há nenhum tipo de espanto, né? A gente pode considerar isso como uma literatura fantástica, né? Uma literatura em que cria um mundo, um microcosmos, em que todas as leis não são as leis da física que a gente conhece, né? E, portanto, não causam qualquer tipo de espanto nos personagens, né? No realismo mágico, a gente pode ter tanto o espanto como a naturalização, né? Então, você pode ter um livro, né, como o do Gabriel Garcia Marques, né, 100 Anos de Solidão, em que os eventos, né, fora da física, né, chuva de borboletas, pessoas que nascem com rabo de porco, né, você tem ali um certo espanto, mas nem tanto, ou seja, fica ali meio no meio termo, assim, né, então, Uhum. no Érico Veríssimo é interessante porque não é nem uma coisa nem outra, né? Porque você tem ali esses mortos que se levantam, né? E que vai ter como porta-voz o Cícero, que é um advogado, né? Então acho que, que é o que vai negociar com os vivos, muito apropriado, né? E, e aí você vai ter ali no início, primeiro, né, um receio, né, desse povo que não está entendendo muito bem, né, o que está acontecendo, e essa aproximação, né, com esses mortos, até que começa a naturalização, né? O que corresponde muito com os tempos de hoje. Então, no primeiro momento você tem o espanto, né? E daqui a pouco, né, o espanto, por exemplo, com notícias falsas, né, com fake Uhum. news, né? Daqui a pouco você se espanta com um xingamento que alguém fez na internet, daqui a pouco você se espanta com o comentário racista, né, de um presidente, daqui a pouco. Mas depois, esses xingamentos, essas violências, elas começam a ser tão frequentes que elas passam a ser naturalizadas, né? E aí a gente passa para o outro lugar, que é o de negociar, né, que é o que acontece no incidente de Antares, né? Ou seja, há uma negociação do prefeito, né, que vai lá conversar com uma espécie de sindicato dos mortos, né, o Walking Dead, né, dos Pampas, em que você tem ali esses sujeitos. E é importante lembrar também que você tem ali, entre esses mortos, representantes da sociedade, né? Então você vai ter o advogado, você vai ter o bêbado, você vai ter a prostituta, o músico, né? Assim, você vai ter
personalidades que, de certo modo, vão acabar representando, né? Ou seja, esse povo, né? E esse povo que é uma espécie de morto-vivo, né? E que depende justamente dessas negociações com corruptos, né? Que é o que a gente tem aí nessa cidade, né? Uhum. E outro dado curioso do Érico também é que, como você também já disse, é, ele influencia muito com o tempo e o vento, né, a formação da identidade gaúcha, né? É, e é interessante que em Incidente em Antares, ele revisita o tema dessa identidade gaúcha, mas de alguma forma para desconstruí-la do ponto de vista de uma identidade padrão, né? Que está no imaginário das pessoas, né? Na medida em que um descendente dos Terra, né, de Ana Terra, que é o Francisco Martim Terra, que é um estrangeiro, né, um intelectual que chega ali para fazer um livro, em que é chamado, inclusive, de uma anatomia de uma cidade gaúcha da fronteira, em que ele aborda é, é, vários pontos negativos, né? Machismo, racismo, violência, toda sorte de violências, né? Como é que você vê isso, Jefferson? Eu acho que primeiro é importante entender que o Érico, ele tem uma influência, enfim, tem várias influências, mas eu acho que o que é mais marcante que a gente vê aqui no Incidente Antares é uma influência da literatura francesa, né, sobretudo do Sartre e Camus, né? Você também tem aí uma influência do Kafka, né? Ele faz referência direta aqui também ao Kafka. Uma referência shakespeariana, né, que a gente vê até no livro O Resto é o Silêncio, O Resto é o Silêncio, né, que é a última frase de um dos livros do Shakespeare. É, então, e também uma outra referência bastante importante do livro, que é o Aldous Huxley, né, que também é um escritor de distopias, né, inclusive o Érico tem um livro bastante inspirado no Aldous Huxley, né, que é o Contraponto, em que o Érico escreve um livro chamado Caminhos Cruzados, né, e que tem esses vários pontos de vistas, né, ou seja, a estrutura do livro, né. Ele também faz coisas dentro do Incidente Antares que eu chamaria de pós-modernas, né? Então, primeiro é a introdução desse personagem, né? Para justamente fazer uma crítica a esse imaginário, né? Do gaúcho, fazer uma crítica a tudo que se construiu a partir do Tempo e o Vento. Na segunda parte do livro, numa conversa do professor com o padre, a gente tem ali eles falando do próprio Érico Veríssimo, né? O Érico Veríssimo vira personagem do Incidente Antares, né? Personagem não, mas ele é citado, né? E aí nessa conversa o professor pergunta se o Érico era comunista, por exemplo, né? Se o Érico fazia boa literatura, né? Se era uma literatura política e assim por diante. Então, hoje a gente poderia considerar se um autor, né, dos dias de hoje faz uma coisa dessa, ele seria considerado assim pós-modernista por fazer essa metalinguagem, né, dentro da própria literatura. Bom, dito isso, a gente não poderia esperar uma outra coisa a não ser um autor que consegue fazer uma revisão da própria obra e nos apresentar um livro que, no fundo, faz uma espécie de rebaixamento desse imaginário do gaúcho, como esse sujeito, como esse grande herói, né? Esse herói masculino, esse herói que corta cabeças, violento, né? Faz todo um imaginário que faz uma ode ao macho gaúcho dos Pampas, né? Por quê? Porque quando ele faz o Tempo e o Vento, né? Ele se filia, sem que ele soubesse disso, mas ele acaba se filiando a um tipo de autor, né, que é o que a gente chama de um autor fundacional, né? E a gente pode colocar, por exemplo, autores como o Pepe Tela, que é um escritor angolano, que vai escrever um livro chamado Mayombe,
e que vai fundar, digamos assim, né, Angola, né, a partir, né, das guerras, da descolonização. É, esses movimentos de literatura fundacionais, eles estão muito ligados à guerra, estão muito ligados ao início, à origem, né, de uma nação, de uma pátria, né? Porque todos os países precisam de mitos fundadores, né? E não estou dizendo que o Rio Grande do Sul é um país, né? Embora muitas vezes gostariam de ser, né? Um país à parte, né? Do resto do país, mas é uma literatura de fundação, né? Assim como o do José de Alencar, quando escreve Iracema, ele está tentando colocar também ali como é que nasce o Ceará, né? Ou seja, qual é a fundação, né? Que a gente tem ali de uma determinada cidade. E aí, como ele cresce na população, né, com essa ideia de mito fundador, ele vai acabar construindo, né, justamente a identidade desse homem e dessa mulher gaúcha, né? E aí, muita coisa se inventou, né, a partir desse imaginário, colocando justamente esse gaúcho dentro de um estereótipo, né, de um tipo de homem, colocando a mulher gaúcha também como um tipo, de mulher. E o Érico Veríssimo se incomodou com isso, né? Certamente há um grande incômodo, né? Porque Rodrigo Cambará, né, do Tempo e o Vento, não é nenhum exemplo assim de virtude, né? Nenhum exemplo assim de uma boa pessoa. Pelo contrário, é uma pessoa terrível, né? Escrota, é uma pessoa que não tem todas essas virtudes, né, que colocaram. Tanto é que quando ele parte pro Arquipélago, né, que é o segundo volume do Tempo e o Vento, a gente já tem uma desconstrução já desses personagens, né? A gente tem personagens muito mais humanos, muito mais próximos de uma vida doméstica, né? Já não tem mais tanto o calor da guerra, né? E aí quando a gente parte para o retrato, né? Que é o último volume, a gente já tem já uma outra configuração que já se aproxima, né, do Incidente Antares, né? Ou seja, uma cidade muito mais urbana, onde você tem outros dramas que não têm a ver mais com a guerra, mas com a política, né? Uhum. Então, o Érico, ele tem justamente o que eu diria é uma lucidez, né, de conseguir desconstruir todo esse mito, né, de fundação do Rio Grande do Sul. E como é que você consegue fazer isso? Pelo riso, pelo sarcasmo, né? Justamente por essa ironia, que é uma grande ironia aqui no Incidente de Antares. É. E é interessante, né, Jefferson, porque ele parece fazer a mesma coisa com ele próprio, mas aí já como um traço claro de amadurecimento da pessoa, do escritor, né? Quando ele, por exemplo, nesse diálogo de Érico, que tem em Incidente Antares, né, em que o professor fala assim, e o que é com Maria Quitéria, né, aliás, que é o diálogo, em que ele fala assim, o que a senhora acha do nosso Érico Veríssimo? Nosso não, pode ser seu, meu não é, Sim. é um comunista, É. e o trata com vários adjetivos assim negativos, né? E depois, numa entrevista que ele dá para Clarice Lispector, ele se diz assim: eu não sou um escritor inovador, né? Então é interessante como ele se desapega da própria imagem, né? E lembrando que ele era um escritor muito popular, né? Vivia da própria literatura, né? Com as receitas da própria literatura, né? Dele. Você acha isso que ele chegou num auge assim de também de maturidade como pessoa e escritor? O que leva a crer é que o Érico, enquanto alguém que se preocupa com o fazer literário, né, com a, a criação, né, a criação estética, né, é alguém que soube proteger muito bem, né, a sua imagem daquilo que ele escreve, né? Tanto que se a gente não conhece o Érico Veríssimo e lê O Tempo e o Vento, a gente acha que ele é um cara que toma chimarrão e anda de bombacha em cima de um cavalo, né? E não é isso que a gente tem do Érico. E também a gente tem que entender que ele passou por duas ditaduras, né? Então ele passa por Getúlio Vargas, né? Então a gente tem aí também uma crítica bastante contundente em Incidente de Antares, né? Contra o Getúlio Vargas.
e depois ele entra também dentro de uma ditadura depois do golpe de 64. Isso faz com que não só ele, mas outros autores também tenham que, de certo modo, se inventar, né, enquanto escritores e também trazer estratégias para que eles não sejam afetados, né, eu digo perseguidos, né, Sim. e aí sim conseguir dizer o que tem para dizer com a sua literatura, né, que é o que e muito se pergunta como um livro como esse, Incidente de Antares, conseguiu ser publicado em 1971, né, em que a gente tem aí o auge, digamos assim, né, da censura no Brasil, da ditadura. Claro que tem algumas possibilidades, né? Acho que a primeira delas é isso que você falou. O Érico já era um escritor muito reconhecido, um escritor que circulava em universidades nos Estados Unidos, era alguém muito popular, né? Teve uma editora também, então, de certo modo, ele tinha ali um trânsito, né? Não vou dizer que facilitava, né? Mas que, de certo modo, havia uma blindagem também para que houvesse mais cuidado, né, com os livros que ele publicava. Mas eu desconfio também que os censores não tiveram paciência para ler o Incidente de Antares, até porque ele começa com uma longa análise da história do Brasil, né, tem dados, passa pela Guerra do Paraguai, né, e depois sobre a formação do Rio Grande do Sul. Então, não parece ser um livro, digamos, perigoso, né, assim. E depois toda a parte alegórica, né, dos mortos, né? Embora é importante lembrar que a revolta dos mortos também só acontece depois de uma greve, né? Ou seja, uma greve geral na cidade de Antares, e aí você tem aí a greve dos coveiros. E o Érico teve a ideia de escrever, né, sobre essa greve dos mortos não, dos coveiros, depois de ter visto uma fotografia numa revista de Nova York, né? Ele estava nos Estados Unidos, ele viu uma foto em que coveiros estavam de fato, né, em greve. E aí que ele teve a ideia, né, de, bom, mas e se essa greve acontecesse no Brasil, justamente nesse momento da ditadura em que muitas mortes estão acontecendo, né? Ou seja, o que aconteceria se nós tivéssemos aí, né, uma greve dos coveiros? Mas tudo isso para mostrar como o Érico Veríssimo conseguiu justamente traduzir, né, não necessariamente na sua imagem, né, mas conseguiu traduzir aquilo que ele pensava na sua literatura, né? Uhum, perfeito. Outro aspecto na questão, nessa palestra mesmo que você deu lá na ABL, você faz uma interpretação muito interessante sobre o tempo, né? No título, né? O tempo e o vento, né? Em que o tempo é aquele fator cruel, né? Em que não permite que nada seja resgatado, né? Tudo passa, né? E o curioso, a relação que eu te proponho aqui é com, em Incidente Antares, com a Operação Borracha, que é exatamente uma estratégia para que as pessoas esqueçam o que tinha acontecido, né, desse movimento dos mortos, né, e que aquilo caia no esquecimento. Eles usam exatamente, como está escrito no livro, né, o tempo, né, como um fator que necessariamente fará com que as pessoas deixem aquilo no passado, né, e não tragam aquilo para o presente. Uhum. Eu acho que o título do livro é muito feliz, né, quando fala sobre esse incidente, né, e se você for no dicionário, né, e ver o significado, a gente pode ter alguns significados, mas um deles é que o incidente é um pequeno acidente, né? É algo que acontece no curso de alguma coisa, mas que não necessariamente vai mudar o curso das coisas, né? É algo Uhum, acidental, né? Algo menor, né? E, e aí você tratar um evento extraordinário como esse, né? De mortos que reivindicam o enterro, é uma grande ironia, né? Porque imagine se isso de fato acontecesse em algum lugar, seria, né, uma história extraordinária, né? Então,
é a ideia do incidente e já coloca justamente essa ideia de que não foi uma grande coisa que aconteceu e ela tem que ser, se ela for lembrar, ela tem que ser lembrada como um incidente, como algo pequeno, como algo que não fez muita diferença, né, na cidade. E, e o nome da cidade é Antares, né, que é uma cidade que é fictícia, né, e que tem a primeira explicação é mais poética, né, que diz que é um lugar onde você consegue ver a constelação de Antares, né, de maneira mais nítida, né, e tal. E a outra, que é a que circula no meio do povo, é que era uma cidade cheia de antas, né, e por isso Antares. Então já tem aí também, né, esse fator do riso também, né, do sarcasmo. E o tempo, ele entra. Na verdade, o tempo ele é um tema recorrente, né, na obra do Érico. A gente vai ver a ideia de passagem do tempo, né, no Olhai os lírios do campo. A gente tem ali também uma história que se passa num determinado tempo específico, né? A história se passa em algumas horas, né? Então, isso também é um pouco recorrente na estrutura do livro. No caso do Tempo e o Vento, tem a ver com essa marca temporal, né, que começa lá em 1700, né, e atravessa gerações e vai até os anos 40, né, você acompanhando toda a trajetória da família Terra Cambará, e que traz, né, justamente nessa estrutura o drama do Ocidente, né, que é não saber lidar com o tempo, né? Com essa marcação de espaço e tempo que faz com que a gente tenha essa sensação de que as coisas só vão para frente, né? Que não há como você conseguir retroceder, né? Eu não sei se o Érico chegou a ler o Em Busca do Tempo Perdido, né? Mas há alguns elementos também, né, dessa tentativa de reter o tempo, né? E no livro do Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, depois de você passar por todos, né, os livros, a sensação que você fica é que a única forma de você reter o tempo é através da arte, né? É, então, quando você tem o Marcel, né, o personagem do Proust, comendo a bolachinha lá, a Madeleine, Uhum. daqui a 100 anos, né, quando alguém for abrir a página naquele lugar ali, o Marcel ainda vai estar comendo, né, a bolachinha lá e lembrando da infância. Então, é essa ritualização do tempo que só a literatura e só a arte pode proporcionar, né? Então, esse é o discurso do Proust, é um pouco o discurso também do Érico, né? Ou seja, a forma que você tem de recuperar o tempo ou de deter o tempo é através da arte, através da literatura. Agora, quando a gente vai para a vida prática, né, e aí a gente vê essa representação justamente de como a população brasileira lida com a memória, né, lida com os eventos políticos que nos formaram, que nos traumatizaram, né, e o quanto há um projeto de esquecimento, né, um projeto político pedagógico, né, de esquecimento de tudo que a gente passou. Então, quando ele traz nessa operação borracha, né, o que a gente tem aí, na verdade, é essa grande metáfora de como a gente lida, né, com a nossa memória. O Brasil é um país que teve uma ditadura terrível, né, mas a gente não tem um museu, da ditadura onde você tem ali a memória, né, dos desaparecidos, né, das violências que aconteceram, das mortes, né? Então, acho que é um recado muito bem dado aí que o Érico traz no incidente ao trazer essa Operação Borracha, né? É. Agora, é um aspecto interessante também, como nos nossos tempos, né? Como, talvez de forma até mais cruel que o tempo, né? Como as redes sociais hoje cuidam também, né? De fazer perder a memória, né? É, de, ao fazer também que as pessoas comecem a não dar o devido peso aos fatos, né? E ao que acontece ao seu redor, né? Será que
contra essa perda de memória, que eu falo aqui das redes sociais, será que a arte vai dar conta disso, Jefferson? Eu acho que o que a gente tem, na verdade, é um sistema estruturado para que você tenha um determinado tipo de memória, né? E que memória é essa? É a memória do consumo, né? É a lembrança daquilo que você precisa consumir. Tudo aquilo que não é consumível, tudo aquilo que não faz parte desse processo capital e capitalista, não é necessário para memória e para lembrança. Então, quando a gente tem em plataformas, né, de redes sociais, em que ela funciona através de vídeos curtos, né? Então, você coloca vídeo, sei lá, de 30 segundos. Primeiro, você faz com que as pessoas não tenham uma concentração, né? Não tendo concentração, você não consegue refletir sobre si, né? Então, você entra ali no looping, né, de ver vídeos sem precisar pensar muito, né? Ao mesmo tempo, você dá os seus dados para essa rede, que vai te oferecendo produtos, né, para que você continue cada vez mais nessa plataforma e cada vez mais tendo desejos e tendo memória desses desejos de consumo, né? O que a arte e a literatura fazem é te mostrar que você é, antes de tudo, uma pessoa. Uhum. O que essas plataformas fazem é te dizer que você não é uma pessoa, você é um consumidor, né? Você está aqui para consumir um produto e quanto mais você ficar aqui, mais alienado, né, você vai ficar. Eu acho que a arte tem um grande poder e a gente sabe disso quando governos autoritários chegam no poder. Uma das primeiras coisas que eles fazem é acabar com ministérios da educação, da cultura, né, com fomentos, né, à própria arte, né, porque eles sabem o quanto a arte é poderosa. Mas ela não pode tudo, né? Então, o que os escritores podem fazer é justamente oferecer o que é de melhor em termos de história, em termos de enredo, de poesia, né? Eu acho que o Érico consegue fazer muito bem isso. Há ali, obviamente, um discurso engajado, né? A gente consegue perceber, mas é um engajamento muito mais próximo do humanismo, né? Do que um engajamento de algum de alguma marca política, né? Ou seja, é de Sim. esquerda ou é de direita. A gente não consegue muito ver porque ele ri de todo mundo, né? Há um riso ali desses posicionamentos. Mas o que sustenta esse riso é a busca do humano. Ele é, de fato, um escritor humanista, né? Então, me parece que ele está num lugar em que ele consegue ver esse panorama, né, do que está acontecendo e indicar, né, alguns caminhos, sem que com isso caia, né, num panfletarismo ou num livro de denúncia, né? E acho que a alegoria faz com que ele eleve o discurso para um outro lugar e aí toca as pessoas de maneira diferente, né? Exato. É, voltando aí à questão do incidente Antares, é, é, é um livro também que ele trabalha com várias formas de abordagem, né? É, ele não é um épico, evidente, né? É, ele não tem aquele, não é um drama psicológico como o Resto é Silêncio, né? Mas ao mesmo tempo tem componentes, né? Desses estilos todos, né? Como é que seria assim, o Incidente de Antares assim por esse aspecto também uma manifestação dessa maturidade do escritor? Uhum. O incidente em Antares, mais do que uma manifestação dessa maturidade, é também alguém que já se sente confortável, né, de fazer uma revisão, não só da sua própria literatura, mas da literatura que se apresentou até ali, né? O Érico é da geração dos anos 30, né, ele é considerado esse escritor neorrealista, né, se a gente pode chamar assim, junto com o Jorge Amado, né, junto com José Lins do Rego, junto com Graciliano Ramos, né, Raquel de Queiroz. Então, ele vem dessa geração, e é uma geração voltada
para esse realismo uma geração voltada para suas regiões, né, que vai tentar dar uma universalidade, né, aos lugares de onde vieram, né. E é também uma forma de fazer uma autocrítica, né, e uma autocrítica que, por exemplo, os modernistas não fizeram, né. Talvez o Mário de Andrade, já nos anos 30 consegue fazer uma dura crítica, né, ao modernismo, que não deu conta de conhecer o Brasil, né, de se aprofundar, né, nas realidades do Brasil. E aí você tem uma outra geração que chega com muita força, né, com Graciliano, né, com Vidas Secas, por exemplo, que vai trazer uma realidade mais profunda e também, ao mesmo tempo, mais subjetiva, né? O Érico vem, né, do Tempo e o Vento, que é um épico, né, e o épico não dá conta das coisas do dia a dia, né, o épico dá conta de atos heróicos e grandiosos, né, e ele vê, então, na possibilidade do incidente em Antares fazer, na verdade, uma grande síntese da geração dele, né, Uhum. uma síntese de uma geração que sofreu o que sofreu e parece não ter aprendido muita coisa, né, com tudo que aconteceu nos últimos anos, e o que resta, além do silêncio, é o riso, né? Eu acho que é Uhum. o que o É, Érico nos mostra com esse amadurecimento dele, de mostrar várias formas de você escrever um romance. E isso é importante também que se diga, né? A gente não está falando só do conteúdo, a gente está falando aqui também de uma estrutura bastante sofisticada, sim. né? O Érico é leitor do Faulkner, que também tinha, né, uma estrutura bastante sofisticada, né? Ele é leitor do Aldous Huxley, ele é leitor de Shakespeare. Então, tudo isso faz com que ele consiga fazer um livro como esse, né? Um livro que tem essa estrutura histórica, entre aspas, né? Ao mesmo tempo, você tem aí um drama, um certo drama psicológico, ao mesmo tempo você tem algo que é encenado, né? Ou seja, você consegue visualizar muito bem aqueles 7 mortos no coreto, né? Uhum. É, Uhum. é também ali um romance político, é um romance existencialista também, porque há uma discussão ali também sobre a questão da vida e da morte, né? Enfim, é de fato um autor completo e que chega, nesse livro, talvez colocando todas as possibilidades estéticas, né, e políticas, né, nesse livro. É. E é interessante que mesmo no épico dele, que é o Tempo e o Vento, os personagens não é um herói que seja só herói, né? São personagens sempre complexos, né? Não cumprem só o papel, né, estereotipado do herói ou do anti-herói, né? Uhum. Não, não, os personagens deles são complexos, são personagens enfim, que se pensam, que têm suas angústias, né? Mas o que fica no imaginário gaúcho não é isso, né? O que fica no imaginário gaúcho é identidade mais estereotipada mesmo, né? Desse Uhum, sujeito bruto, grosseiro, né? E que vai para as guerras e que vence tudo, né? É um pouco essa ideia, né? uhum, exatamente. Para a gente finalizar, o Jefferson, eu sei que é uma provocação quase irresponsável, mas eu gostaria de te ouvir. Como é que você vê, agora que a gente perdeu recentemente o Luiz Fernando, o filho dele, né? Você vê algum tipo de conversa entre literatura de pai e filho? Como é que você vê esses dois escritores, a convivência, digamos, literária desses dois grandes nomes, né, da literatura brasileira? Bom, eu acho que são dois gênios, né, da literatura, né? São dois grandes autores. E imagino que não deve ter sido fácil para o Luiz Fernando trilhar o seu próprio caminho, né, e criar algo que seja muito genuíno e muito sui generis, né? A gente tem aí um autor que a gente pode dizer que é independente aí do seu pai, no sentido de estrutura, de temas, né? Foi uma grande perda que nós tivemos, né, com o do Luiz Fernando Veríssimo. É um autor, enfim, que também soube fazer uma análise muito precisa da política brasileira, um grande cronista, romancista,
Agora, o que eu consigo ver de vínculo é justamente talvez o riso, né? O humor, né? Talvez esse humor que o Érico coloca de maneira mais incisiva, incidente em Atares, a gente vê talvez uma continuação no próprio Luiz Fernando Veríssimo, né? Que tem essa característica, né? De nos oferecer essa grande ironia, esse grande riso e nos mostrar que é a grande comédia humana, né? Ou seja, somos todos ridículos, no certo sentido, da nossa própria existência, da gente acreditar em eternidade, essas coisas todas. E o Luiz Fernando Veríssimo me parece que herda, de certo modo, isso do pai e transforma em outra coisa, né? Eu acho que isso que faz dele um autor genial, né? De não ficar à sombra do pai e conseguir fazer algo que é bastante é difícil você achar um autor que você possa comparar com esse Fernando Veríssimo, né? Porque ele conseguiu construir uma literatura muito única, muito diferente do que a gente vinha vendo na geração dele, né? É. E é interessante que tanto um como o outro, pai e filho, se transformam em escritores extremamente populares, né? Na época do Érico, era Uhum. ele, Jorge Amado, né, que conseguiu viver da própria literatura, né? É, você como estudioso, você conseguiria nos mostrar assim, o que poderia explicar que esses escritores consigam de tal forma ser tão admirados, tão conhecidos, tão reconhecidos, né, pelo público, né, de uma forma geral? É um grande mistério. É um grande mistério, Chico, como um autor se torna popular, né? Por exemplo, você tem o Cervantes, né? Um Don Quixote, que é considerado o segundo livro mais lido no mundo, né? Assim, Don Quixote não é um livro fácil de ler. Além de Uhum, ser grande, ele tem uma linguagem arcaica, algumas expressões medievais, né? uhum, Mas eu desconfio que é um livro menos lido e mais conhecido, né? tá. E eu não sei se é o caso do Érico Veríssimo, de se tornar popular nesse sentido, né? De ser muito mais conhecido do que lido, e isso tem a ver também com a estatística de leitores que a gente tem no Brasil, que é extremamente baixa, né? Então, me parece que por algum motivo esses autores se tornam bastante populares, né? Mas não necessariamente porque são muito lidos, né? Eu acho que há outros eventos, há outras questões que fazem com que esse autor se torne bastante conhecido, né? Então, no caso do Érico Veríssimo, talvez por esse imaginário também do Rio Grande do Sul, né? Do Tempo e o Vento. No caso do Jorge Amado, a gente também tem todo um estereótipo imaginário da Bahia, né? Saramago também é um outro autor que é muito conhecido e desconfio que as pessoas não leem tanto assim o Saramago, né? Então, acho que é um pouco por isso, assim, tem algo, alguma coisa que elege determinados autores e autoras para se tornarem populares, mas não necessariamente são os mais lidos, né? É. Se bem que ele estourou mesmo com Olhar os Livros do Campo, Sim, né? é, E vendeu muitos sim. livros, né? É, tem um indicador aí de vendagem de livro, né? Não quer dizer também que todo livro vendido é lido, né? Exato. Muita gente compra para dar de presente. É, Né? tá Mas certo. vamos torcer que as pessoas leiam. Quanto mais pessoas leem, É, melhor. é isso aí, é isso aí. Bem, Jefferson, foi uma alegria, um prazer enorme conversar com você. Eu sei que quem estiver nos assistindo terá gostado também, né? Conversa muito boa, muito proveitosa. E quero aproveitar aqui para convidar todo mundo, né, a assistir as outras palestras desse ciclo, né, de debate, 120 anos de Érico Veríssimo, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Um abraço.